Barbosinha, 97, né? Roda a vinheta aí pra gente. Várzea Talk. Várzea Talk número 97 com vocês. Hoje estou aqui sozinho na bancada apresentando esse programa maravilhoso. Graças a Deus, né? Não contamos com a presença do Entojado. Melhor host desse programa. Muito obrigado, Jobel. Dinossauro é a melhor companhia. O Dinossaurinho tá aqui, ó. Meu amiguinho Dino. Já soltando suas labaredas. Aí. Barbosa também no estúdio. Então, vamos dar as boas-vindas para os nossos amigos aqui. José Augusto apresentando. Jobelzinho, seu boa noite aí. Mandando aquele boa noite para todos vocês aí que nos prestigiam com as suas visualizações e comentários. Obrigado de coração. Muito bem. Próspero aí. Humbertinho, o galã de Diadema. Boa noite para todos. Hoje é um programa mais leve, né? Tem o Denis não tá aí. Vamos lá, vamos curtir e aproveitar bastante aí o programa, galera. Também não temos comentários inoportunos do Renê, né? Então vai ser um programa bem... O programa tá uma delícia, vai ser uma maravilha hoje. Vou até deixar minha gatinha aqui, que tá procurando... Hoje vai fluir bem o negócio aqui. Vem aqui, gatinha, olha lá. Minha gatinha, olha ela ali. Aí. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, vocês sabem que o segredo do sucesso é você sempre se antecipar ao seu concorrente, né? Então, como a Globo vai voltar com linha direta aí nessa semana... E vão falar sobre o caso Eloá, né? Que aconteceu aqui em Santo André. Só que Várzea Talk, em primeira mão, já vai, né, fazer uma retrospectiva para vocês aqui desse famoso caso acontecido em nossa cidade aqui. Seria um refuro de reportagem? Seria um refuro de reportagem. Acabamos de inventar o refuro de reportagem. Nós atropelamos exatamente a Rede Globo. A gente adianta a retrospectiva para vocês. Então, nesse ano aqui, completando 15 anos aí desse caso diferente, né? Foi um sequestro muito longo aí, foi uma coisa meio inédita aqui no Brasil, tão demorado assim. E a mídia e tal. Então a gente vai... Bizarríssimo. Então é isso que a gente vai comentar por aqui. Então vamos lá, amiguinhos. Estamos falando hoje do caso Eloá, né? Eloá era uma menina chamada Eloá Cristina Pimentel, né? Ela tinha 15 anos quando se deram os fatos. E até baixar o som da musiquinha aqui. Um fato ocorrido entre 13 de outubro de 2008 e 17 de outubro de 2008. Né? Então tivemos aí cerca de 102 horas de sequestro. Né? Começou numa tarde do dia 13, que eu não sei que dia da semana que era aqui, acabei não anotando. Né? Foi até o dia 17. E acabou tomando proporções, né, muito, muito grandes. E teve algumas peculiaridades que aconteceram nesse caso que não são normais em casos de sequestro, né? Então, qual que era a história? Ela estava fazendo um trabalho de escola com os amigos, né? Era ela mais uma menina, que é a Nayara, que a gente vai falar bastante dela aqui, e dois outros meninos estavam ali fazendo atividades. E ela tinha um ex-namorado, né? Que não aceitava muito ali o fim do relacionamento. E que é o Lindenberg, né? E esse cara, com 22 anos na época, ele invade o apartamento, né? Na verdade, não invadindo à força, mas ele entra como uma pessoa, né, que frequentava ali a casa, era conhecido e tal. Então ele entra e nesse momento ele expulsa os homens, né, os dois meninos de escola, amigos de escola de Eloá e da Nayara, e mantém as duas em cárcere privado aí por essas 100 horas, né? Começa uma cobertura midiática muito grande assim que estoura o fato, né? E entre as coisas bizarras que acontecem nesse caso é que depois da chegada da polícia e do início das negociações, a Nayara ela é libertada, né, desse cativeiro. Ele mantém a Eloá presa com ele, né? E a mídia cada vez conseguindo imagens melhores e aquela cobertura, e o cara com acesso à TV, né? O que também dizem os especialistas aí foi um grande problema, né? Porque assim, a mídia falando de tudo, o cara vendo que o Brasil parou para acompanhar ele,
né? E em dado momento, não sabemos muito bem o porquê, né? Mas a Nayara, ela é enviada novamente para a porta ali do apartamento para conversar com o, né? Conversar com o Lindenberg, conversar e tal. E, cara, ela simplesmente entra de volta. Vira refém de novo. Ela entra de novo, volta pro cativeiro. E aí, cara, o negócio degringola total. Porque aí, né? A mídia já tá lá 4 dias em cima do negócio, né? As tensões já à flor da pele. A Eloá já começa, né? Ela faz pequenas aparições ali na janela. Tem questão de... Começa aquela discussão se vai cortar água, se vai cortar eletricidade, se vai cortar comida, para ver se dá uma desistência, né? Fica aquela incerteza se ele tá armado, se não tá, né? Ninguém consegue responder normalmente. E aí até que no fim da tarde do dia 17, segundo a polícia, né? Tinha o batalhão de choque ali já na porta do apartamento dela. Segundo eles, houve um tiro lá dentro, né? E aí isso para eles já era uma questão de, bom, se teve um tiro ali, a gente vai invadir. Não tem mais negociação, não tem mais nada. Então eles invadem, e nessa que eles invadem, o cara começa a atirar contra as reféns, né? Então ele acerta 2 tiros na Eloá, um tiro na cabeça e um tiro na virilha, e a Nayara sofre um tiro no rosto, né? Então nesse momento aí a polícia já entra, já rende o cara, já começa a retirar as meninas para levar para atendimento e tudo mais, né? Então, nossos queridos companheiros de bancada aqui, quais as lembranças que vocês têm desse caso, né? Assim como no 11 de setembro, onde você estava, o que você estava fazendo, qual a sua memória desse dia e as suas impressões aí sobre tudo que rolou. A minha lembrança mais absurda desse caso é a Sônia Abrão entrevistando o maluco. Ao vivo, né? Ao vivo. Mano! Ou seja, cara, isso não existe. Não existe. Eu tava vendo até acho que a Globo até ele chamou um especialista, o Marcos Duval, ele foi contratado pela Globo para falar sobre... O Marcos Duval falou sobre isso e o Rodrigo Pimentel também, que era o sargento, o Capitão Nascimento. Você mesmo falou, eles estão dentro de casa, então eles têm acesso à televisão. Sim. Cara, ele tá vendo tudo que tá rolando, ele tá vendo até os passos ali que jornalistas estão falando que a polícia vai ter. Cara, ele tá participando de tudo. E aí ele vai lá e dá uma entrevista pra Sônia Abrão. A Sônia Abrão interfere dentro do caso como esse, né? Cara, um negócio totalmente absurdo. Eu realmente até hoje eu não consigo entender como que ela conseguiu, como que deixaram ela fazer uma parada dessa, como que a TV também não interviu. Apesar que também tudo é audiência, né? Eu lembro até que ela tinha uma audiência X e nessa entrevista ela meio que quase triplicou a audiência dela naquele período, na tarde, né? Mas um negócio que chamou muita atenção foi esse negócio da Sônia Abrão ter entrado na história, e depois todo aquele desenrolar também com relação ao pai da Eloá, né? Cara, isso é o mais bizarro. Esse caso é bizarro, né? Bizarro, cara. Esse caso tem toda... Pra quem não lembra, o pai da Eloá, alguém vê aí qual era o nome dele, por favor? Eu tenho marcado aqui, peraí. O pai da Eloá, ele era policial militar no Everaldo Pereira dos Santos, que ele vivia com o nome falso de Everaldo Pimentel depois, e também depois ele mudou o nome para um outro nome que eu... Aldo Pimentel. Aldo Pimentel, exatamente. Ele era policial militar de um estado do Nordeste. No Maceió, onde nasceu Em Alagoas, é isso? Ele era de Maceió, onde nasceu a Eloá, inclusive. Isso, e ele foi acusado, né, de participar de um grupo de extermínio composto por policiais militares. Então a acusação que pesa sobre ele é que ele matou uma pessoa importante lá em Alagoas. Na verdade ele tinha 4 mortes nas costas lá. Ele tinha matado o primo do governador. Cara. O primo do governador. Ele tinha... irmão dele, o irmão do governador, achei que era prima. Então, irmão do governador. Aí teve a ex-mulher dele. Ele também era acusado de uma ex-mulher que ele tinha antes da mãe de Eloá. No caso da gangue de extermínio também tinha uns caras que ele tinha ido atrás lá. Exatamente. E aí foi bem bizarro isso, né? Porque assim, ele, com o desenrolar ali, né, a filha dele
como é que fala? Sequestrada ali, né? Aquela tensão toda, o cara passa mal e desmaia, né? Então, no que ele desmaia, né? O que vai fazer? Bota o cara na maca e leva embora e a câmera mostra. Nessa que a câmera mostra, imagina, a polícia do Brasil inteiro tá acompanhando a porra do caso. Sim. Aí alguém olha e fala assim: você lembra aquele brother que a gente tava procurando? Lembra? Então, não parece muito esse maluco aí? Bom, vamos atrás, né? E aí já tinham passado a ficha de que a menina vinha do Maceió, né? Vinha da Lagoa, bababá. Cara, juntaram os pontos. Falaram, mano, é o cara. E aí ele dá um jeito de não ser internado, porque ele também já tinha estocado que se ele fosse internado ele ia ser preso. E aí ele dá o pinote. Ele dá um pinote. Dá um pinote, e aí ele ele nem participa do enterro da filha, cara. Exatamente. Internado não. Desculpa. Ele evita de ir no enterro, exatamente. Ele é levado pro hospital, e aí quando chega na orelha dele, ele fala assim: meu irmão, te reconheceram. Aí ele fala assim: não vou no enterro da minha filha, porque os caras vão pegar, e desaparece, meu irmão. E aí, anos depois, ele é encontrado lá em Maceió, né? Lá em Maceió. Encontrado em Maceió. Não, voltou cara, é demais. Eu falei assim, não, o cara foi pra Porto Alegre. O cara tinha duas cidades que o cara tinha duas cidades que não podia aparecer, que é Maceió e Santo André. E o cara escolhe Maceió. Fala, tá bom, né? Então vou. E aí o cara... esse foi jambrão, mas aí foi pego, tá até hoje assim, preso. O cara foi encontrado em Rio Branco, né? Fala, caralho, né, meu? Putz, no Paraguai, sei lá, né? Mas não, o cara volta pro... E ele tá preso até hoje. Tá preso até hoje. E... Então, cara, eu tenho uma lembrança... eu tava morando fora do país nessa época, então, assim, eu acompanhava com um fuso horário aí, né, cara? Então, eu lembro que chegava de noite, assim, tava indo fim da tarde aqui no Brasil, então as coisas estavam muito, muito quentes, assim, desses programas da tarde, falando e tal, né? E então eu fui acompanhando de longe, né, cara? Acompanhando pela internet, pelo UOL ali, o que tinha na época. E por ser em Santo André, né, cara? Você tem, às vezes, um interesse maior ali de saber o desenrolar da coisa, né? Mas pra mim o que bateu foi isso aí mesmo, assim, a questão da mídia, né? De ter essa entrevista totalmente bizarra. Porque eu lembro que em algum momento as meninas aparecem ali meio que sorrindo, meio que dando um ok de que, tipo, porra, o cara tá mudando o ânimo dele, né? Porque o cara se viu ali todo, né, dando atenção, o cara sendo reconhecido na TV. Então elas acharam que ali ia dar boa pra elas. Falei assim, pô, vai acabar aqui, né? O cara viu que já deu bom, que não vão zoar ele na hora que sair, porque imagina, as câmeras também estão todas em cima ali, o cara tem uma suposta proteção da integridade física dele ali, né? Sim. Então foi muito criticado também essa entrada violenta da polícia ali pra... Tudo bem, dizem eles que ouviram um tiro, né? Pra poder entrar. Só que aí pode ter sido alguma outra coisa, porque assim, eu lembro que dava a entender de que uma hora o cara ia se entregar porque, né, já tava ali, beleza, né? Não tem o que fazer, né? Vou ser preso. A questão era só garantir que não ia esculachar o cara, né? E aí quando a polícia invade, o cara se vê, fala, pô, ferrou, né? Então os caras vão me matar. E aí ele sai atirando em todo mundo. E aí até pelo número de tiros que se ouvem depois que a galera entra, bate com os tiros que as meninas levaram, né? Então pode ser que o primeiro tiro não existiu, né? Tem esse papo aí de que esse primeiro não... Provavelmente não existiu esse primeiro tiro, né? Os caras, eles só estavam tentando forçar a entrada para terminar logo, porque a polícia a cada dia era mais desmoralizada em cadeia nacional. Eu lembro que eu vi uma entrevista, eu não sei se foi com o Pimentão ou com um dos policiais, falou, cara, a polícia se remodelou completamente depois desse caso, porque foi a mesma coisa que aquele sequestro do ônibus do Rio. 157? Não lembro. 157? Não lembro o número. Coisa. Eu ia falar ônibus 171, mas não era isso. Não lembro. Não. Eu pensava que era 147. 147, sei lá, era um ônibus do Rio ali. Depois a gente procura aí qualquer. Mas é aquele caso 174, isso. 174. Que também remodelou o BOPE
a forma, né, o método tático, né, e operacional do bot. Uhum. No São Paulo foi o caso Eloá. E aí, cara, lembrando, tem a Nayara, né, que é a menina amiga da Eloá, que estava lá, que saiu, voltou, virou... E ela foi baleada depois. Ela levou um tiro no rosto, né, próximo ao nariz. Aí umas escoriações no braço também ali, por causa da violência da... As fotos. Pode, vamos passando as fotos aí. Vamos. E ela demorou. Isso aconteceu em 2008, né? Uhum. 15 anos agora. Ela recebeu uma indenização. Mas é pífia, 100 mil reais, pelo que eu li. 50 mil reais. Então, tá de brincadeira, né, cara? Isso é quase uma ofensa. Pra quem tá vendo a gente agora, tá as fotinhas delas aí. É tipo selfie no espelho, que a molecadinha hoje faz com o celular. Na época era uma Cybershot, né? Não tinha celular, não tinha celular assim disponível. Então mostra elas aí, né? Adolescentes comuns aí, cara, que a gente vê hoje aí, menininha tirando foto, BBB, aquele negocinho todo, né? Então elas eram bem próximas. Aí mostra a Eloá com o Lindenberg na época de namoro deles, né? Você vê que o cara tá bem, ó, a capa da gaita aí, né? Magro, fudido. Aí já a foto durante o sequestro, né? Quando ela aparece na janela uma das vezes ali, pra mostrar, né, o estado dela e tal. Aí dizem também que nessa hora conseguiram ver a arma e tal, mas nada nunca foi muito confirmado. Zé, eu tenho a mesma visão que você. Chegou uma hora que apareceu realmente elas ali dando sorriso e tal. Sim. E pra quem tava de fora, dava ter tá chegando ao fim já. Eu acho que o cara já chegou a ver que não tem o que fazer, já teve que conseguir um pouco de fama ali do ocorrido e vai acabar a parada, né, meu? Sim. E depois, quando os caras invadem, que dá toda essa M aí, cara, é incrível, né, meu? Então, e aí, quando a polícia invade, né, aí o Barbosinha vai mostrar de novo aqui a foto do Lindenberg saindo. Então, assim, mostra ele saindo, né, a polícia carregando ele ali, a integridade física dele parece preservada, né, a camisa rasgada ali e tal, pá. Mas qual que é o problema? Os caras removem ele, né, e quando ele aparece para fazer uma entrevista ali, uma apresentação do preso pra galera, o maluco já tá todo inchado, velho. Então, assim. Reação a algum remédio. Então, acho que ele tomou acho que ele é alérgico a dipirona ali, na delegacia dela dipirona pra ele. O maluco volta, mano, todo arregaçado. Inchado! E aí. Dizem que pousou uma abelha na cara dele lá e o policial gentilmente acabou, né, matando a abelha. Matando a abelha com cacetete de madeira. E aí, de novo, a polícia que já estava sendo, né, massacrada ali por ter demorado 102 horas para liberar as minas, também cataram o cara e moeram o maluco na porrada, né? Cara, mas é surreal essa história. E eu dei uma desconectada, caí aqui sem querer, voltei agora, mas assim, o Lindenberg está preso até hoje. Ele teve direito à progressão de pena. Ele teve um regime semiaberto há pouco tempo. Mas aí a justiça revogou o semiaberto por algum motivo. E ele continua preso, então, em Tremembé, se eu não me engano. Né? E vocês sabem também que no julgamento lá do pai da Eloá, chamaram ele pra ele como testemunha. Exato. Mano, só no Brasil, né, cara? Aqui é maravilhosa. O Brasil não é pra amadores. Não é pra amadores. Quem é a sua testemunha? É um cara que tá preso. Vamos tirar ele lá da casa do chapéu. Imagina lá, o custo que foi. Não, que matou o pai do cara. Não, é assim, ó. Você matou uma menina, o pai dela é um assassino profissional que tá preso. Qual a probabilidade disso aí? Se você se foder em algum momento dessa história. Esses dois não podem voltar pra rua, né, cara? Se voltar, então, alguém apaga eles, né? Então, o pai dele, como é negócio de extermínio e tal, vai ter uma queima de arquivo aí, né, bicho? O cara. Agora o Lindenberg em algum momento vai sair, cara. Se até a Suzane von Richthofen saiu. Ele ficou 4 meses no semi-aberto, cara. Então. A chance de daqui uns 5 anos. Mostra a fotinha dele aí no julgamento, ou Barbosa? Não, mas logo ele volta. Olha lá. É isso que eu Ele foi condenado inicialmente, acho que a 90 e tantos anos, quase 100 anos. Quase 100 anos, aí. Depois não era permitido, depois diminuiu para 39, né? exatamente. Que ainda não é permitido, porque o máximo é 30, né?
Não, a sua pena pode Não, agora ser. é 40. Não, Agora é É verdade, agora é 40. não, a pena em si, ela pode ser 2.000 anos, não importa. Sim, mas o problema é o máximo tempo que o cara passa na cadeia. é. Qual que é a vantagem, né, vamos dizer assim, para a sociedade do cara pegar 99 anos? Que aí 1/6 da pena é um valor absurdo, né? É quase 20 anos, né? Se o cara volta, né, vamos passar de 99 para 39, então 1/6 da pena passa a ser 6 anos e pouco, né? Então assim, pro cara começar a pedir as benesses, né? Vem mais cedo, vem antes dos 30 anos. Se o cara é condenado a 2.000 anos, lá que nem o Sérgio Cabral foi lá na Lava Jato lá, pô, o que é 6, né? O que é 6, 1/6 de 2.000 anos? Então você não vai pedir nunca a sua progressão. Né? Cara, mas eu acho esse negócio de progressão de pena, eu acho que assim, cara, devia ser obrigatório você ridículo, cumprir né? 75% da sua pena, de cara. É 20 anos então. É. Que eu vi até Os últimos 25 a gente entrevista, discute, né? Eu vi um juiz falando que é o seguinte: dificilmente um juiz de primeira instância dá uma pena maior que 20 anos de cara, porque se a pena for 21 anos para cima, automaticamente já tem direito ao novo julgamento. Então os caras dão 19 anos, 11 meses e 28 dias, sabe? É um absurdo ter essas regras. Isso não beneficia, só beneficia o bandido. Sim. Não beneficia a sociedade, cara. Sim. É inacreditável. Agora, uma outra coisa que eu estava pesquisando pra gente fazer o programa, a Nayara, ela sumiu, né? E eu vi que ela deu uma entrevista recente que ela falou que até hoje ela tem medo do Lindenberg. Sim. Ninguém sabe onde ela tá, ela não manteve contato com ninguém da época do crime. Ó, tem a fotinha nem dela com a mãe aí na dela. época. Ela não tem foto, ela não tem rede social, ela não tem nada, cara. Sim. Ela simplesmente. Ela deu uma sumida. Ela... Eu cheguei a ver uma foto mais ou menos recente, que é ela indo no Fórum de Santo André. Então tem uma foto pública aí, né? Obviamente. Deixa eu até tirar o negocinho aqui. Então já tava mais velha, né? Obviamente. Então tinha uma foto um pouco mais recente dela lá, mas realmente, cara, né? Desapareceu, ninguém foi atrás. Vamos ver aí se a Globo conseguiu um contato melhor que eu aí, né? Pra conversar com a Nayara ou com alguém relacionado ao caso. Eu acho que ela não vai aparecer, porque se ela sumiu todos esses anos é porque ela não tem interesse nenhum em Vocês não estão vendo as fotos aí, mas volta aquela foto dele no julgamento do Lindenberg, que quando ele apareceu namorando, eu falei que ele tava magrelo, né? Todo fudido lá. E no julgamento ele aparece todo gordinho, né, cara? Então você vê que o sistema penitenciário brasileiro aqui serve, né, as refeições certinhas. O cara é muito bem tratado, médico, roupinha nova, né? Então o cara tá melhor preso do que quando tava solto aí no Jardim Santo André aqui. Então... E lá ele tá seguro, né, dos caras não pegarem ele e darem uma injustiçada aí, né? Dar um carinho nele. Esse cara, se um dia ele vier a sair, ele não pode voltar nunca mais pra onde ele tava, lá no Jardim, lá no Santo André. Ele vai pra outro lugar, né? Pois é, galera. Mas é isso. Então, sobre os desdobramentos futuros desse caso aí, né? Então, eu tinha até reservado pra falar do pai, né? Mas a gente acabou antecipando, falou do pai dela antes, né? Então o cara foi visto ali no final, né? Do negócio quando ele desmaiou, todo mundo reconheceu, foi preso e tal. E o que aconteceu com a Eloá, né? A Eloá levou o tiro aí por volta das 6 da tarde do dia 17 e ela vem a falecer só no dia 18, né? Então, assim, ela levou um tiro na cabeça, um tiro na virilha, né? Que também dizem os policiais, né? O a Nayara, não lembro, alguém falou isso daí, de que o Lindenberg tinha atirado na virilha dela, que era pra acertar o órgão genital e que ele tinha gritado alguma coisa nesse sentido. Fala, então se você não quer... Né? Se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Sabe uns bagulhos, esse papo de maluco doido. Deu um tiro nela lá. E aí também dizem, né, que esse foi o primeiro tiro que fez os caras entrar, e depois ele atira na cabeça e tal. Mas, até hoje tá tudo muito, muito nebuloso, né? O que aconteceu nesses últimos segundos aí. Então a Eloá, com um tiro na cabeça, ela é levada pro Hospital Municipal de Santo André, né? E lá começa aquele protocolo todo, né? De estabilizar a pessoa. Sim. E tal, mas dá a morte cerebral. E devido à morte cerebral, ela é eletiva ali para doação de órgãos, né? Então a família autoriza a doação de órgãos e 5 órgãos dela são doados e transplantados, né? Não vou saber exatamente todos aqui,
Mas um caso curioso foi o seguinte: a mulher que recebeu o coração de Eloá era uma mulher que na época tinha entre 39 e 40 e pouquinhos anos, né? E essa mulher veio a falecer agora de Covid, cara, durante a pandemia. Puxa, né? Então acabou voltando aí as manchetes, esse caso. Essa mulher tirou foto com a mãe de Eloá, elas tinham um contato lá e tal, né? Mas até onde eu entendi, as outras 4 pessoas ainda estão vivas, né? Então, de alguma maneira aí, né, os órgãos dela ainda funcionam de algum jeito. Mas essa senhora aí que faleceu aos 50 e poucos anos, acho que em 2020, acho que foi 20 ou 21, apareceu a fotinha dela aí. E então acabou falecendo de Covid aí, uma pessoa que tinha recebido o órgão. Mais algum comentário de vocês aí? O que vocês... Não, eu acho que logo vai cair o link aí. Eu acho que demos um resumo bom aí. Lindenberg tá na cadeia, o pai dela tá na cadeia. Sobre a mãe da Eloá, você tem alguma notícia, Zé? Não, a gente não vi nada relevante assim eu tinha visto só essa associação dela com o pessoal que recebeu os órgãos. Ela A Eloá tinha irmãos ou irmãs, você sabe? Não me lembro, cara. Eu acho que ela tinha irmãos, acho que desse primeiro casamento do cara aí, do cara que ele matou a mulher. Parece que foi um negócio bem pesado, inclusive. Mas não... Acho que em Santo André porque não assim, tinha, você se põe no lugar dessa senhora, num dia ela tem família, no outro não tem mais, né, cara? Foi uma tragédia absurda. Além de ela perder a filha, perdeu o marido preso. Quer dizer, acabou, a vida dela implodiu, né? Implodiu, exatamente. Triste, pessoal. Bom, a gente está aqui, né? Quem tá com os quadros prontos aí, acho que a gente vai. É Humberto, né? Jobinha, se você quiser indicar o próprio Linha Direta aí, que vai ao ar quinta-feira, então acho que você pode falar. É isso aí. Do Joba. Então, se você tiver disponibilidade na quinta-feira eu estou lecionando à noite, não vou conseguir ver. Mas se você tiver disponibilidade, assiste. Agora também tá tudo. Eu esqueço que tem a tal da Globoplay. Globoplay, tá depois o pessoal você assina, você acha toda a programação tá lá. Então, se você, como eu, não vai poder assistir a transmissão no horário, vai estar lá disponível, com certeza. É um caso muito triste, emblemático, né? Tanto é que até hoje está falando disso. Sim. Né? E, como eu falei também anteriormente, ele causou uma mudança aí no modus operandi da Polícia Militar, né? Isso fez um aprendizado aí para a corporação. Tem que ter a parte foram boa. Erros gigantescos, crassos foram cometidos aí nesse sequestro. Muito bem, Jobinha, muito obrigado. Então, pessoal, não vai ter uma cobertura tão boa como a nossa, mas pode ver o da Globo aí, alguma coisa vocês aprendem. Aqui é cobertura raiz, é de Santo André. Exatamente, aqui é a cobertura em loco, praticamente, do fato. Vamos pular as vinhetas aqui para ser rápido hoje. Eu vou falar a minha parte de records, né? Então, a sua vinheta vai ter. A minha vinheta vai ter? Então pode pôr uma vinhetinha aí, por favor. Vai. Falou que vai ter, então... No céu tem só pra falar assim, o meu link tá pra cair aqui, vocês estão vendo isso? No céu tem pão. Apareceu aqui que No céu tem sempre pão. aparece eu pra ia gente, desconectar. mas não... Então tá bom. Sempre aparece, mas nunca caímos, né? Então, Então vamos manter o nosso... Somos incaíveis. O céu tem pão baixinho aqui. Nós somos o quê? Incaíveis. No céu tem pão. Então, o recorde de hoje não poderia ser outro, a não ser o sequestro mais longo da história, né? Que é um recorde que o Guinness não registra, né? Então eu tive que procurar de outras maneiras esse ocorrido. E é uma coisa muito difícil de documentar, né? Qual foi o sequestro mais longo. Por quê? Porque pode ter algum em andamento e a gente não sabe, né? De que está demorando mais do que o recorde. Porém, o que temos em notícia hoje em dia é o sequestro da Elisabeth Fritzl. Não sei se vocês lembram desse caso, né, que o pai dela, o Josef Fritzl, um austríaco, sequestrou a própria filha em 1984 e esse sequestro durou até 2008. Né? Então tá a fotinha dele aí. São 24 anos de sequestro. Exatamente. Ele manteve a filha em cativeiro. Ele teve 6 filhos com a própria filha. Né? Então ele teve 6 netos, filhos netos, né? E e já era grande já, uma dessas netas aí, filhas netas, já era meio grandinha, né?
já entendia um pouco ali a situação, sabia que ali alguma coisa estava acontecendo, e o cara tinha uma vida totalmente normal, cara. Saía de casa, fazia as compras, ninguém percebia, ninguém dava falta da menina, né? Da menina que eu digo, da filha, né? Porque assim, a galera foi crescendo em cativeiro, né? E aí a menina tem uma doença, a filha neta, né? A neta dele tem uma doença meio grave, e o cara fala, mano, vou ter que levar pro hospital, né? Ele já tinha matado um bebê recém-nascido, né? Dessas relações incestuosas aí, fora os abortos que a filha sofreu, mas teve 6 nascidos aí, vamos dizer assim, de netos, filhos dele. E aí, quando essa mais velha passa mal, ele fala, mano, vou levar pro hospital, né? E aí, no que leva no hospital, aí a própria menina fala, meu, a gente vive na condição XYZ, e a polícia vai lá, grampeia o cara e descobre, meu, 24 anos de cativeiro. Foi uma história muito punk. Isso foi um dos negócios mais punk que eu já vi na minha vida. Essa foi foda, bicho. Essa daí o maluco Nossa, tem que ser bizarro, velho. Então, dos que se tem notícia, né? Então esse é o caso mais antigo. Temos outros casos famosos aí também que viraram série ou viraram filme, né? De uma menina aí que ficou 11 anos, né? 3.000 e tralalá de dias sequestrada nos Estados Unidos. Também teve um outro caso de 10 anos nos Estados Unidos. Então vai indo. Aqui no Brasil a gente, né, pelo que a gente sabe aí da mídia, só esses casos mais curtos, entre aspas, apesar de, né, ter demorado 100 horas aí de cobertura do sequestro de Eloá, né, mas já tivemos aqui o Washington Oliveto, né, tivemos o Abílio Diniz, tivemos coisas aí que o irmão do Zezé de Camargo lá, né, do Luciano também, que ficou um tempo em cativeiro. Sim, cortaram ele, é verdade. Foi punk. É verdade. Então, vamos passar aí pro nosso último quadro aí do Humbertinho. O Humbertinho tem novidades pra gente também. Então vamos... Pode rodar? Roda a passar. vinheta, Pode, Bart. Vamos lá, Humbertinho. Então, faça suas considerações aí, o quadro mais aguardado do programa, o Várzea Raiz. Então, olha só, pessoal, acho que o programa hoje foi bem interessante a gente falar sobre esse caso, né, emblemático no Brasil. Acho que e no Várzea Raiz de hoje falar um pouquinho sobre um caso, né, também de sequestro, mas aí já é modus operandi Putin, né? Aí a pegada é diferente, aí o negócio é diferente. Aí é profissional. Então o caso aconteceu em 2002, em outubro de 2002, foi um teatro chamado Dubrovka, na Rússia. Ele foi invadido por 43 terroristas chechenos, né? Que são separatistas. E tinham 850 pessoas dentro desse teatro, tá? O que rola? Os chechenos foram lá e meteram bomba em tudo quanto é lugar ali, tudo, né? Tinha um corredor para chegar no local onde ficava ali as pessoas que estavam ali, os reféns. Um corredor de 30 metros, então, ou seja, seria muito complicado para os russos entrarem ali, qualquer coisa, né? E já estava há mais de 48 horas rolando esse sequestro, né? Só que modus operandi Putin, né? O que eles fizeram? Eles soltaram um gás pelas tubulações de ar do teatro. E aí eles invadiram. Só no gás já morreu uma galera, já morreu uma leva. Caralho, velho. Então... Eu achei que ia ser tipo anestesia, a galera ia cair e daqui a pouco todo mundo acorda. Modus operandi Putin, pô, não tem essa de deixar dormindo. É dormir pra sempre. Caralho, E velho. aí aconteceu, o cara matou lá todos os sequestradores e matou mais 129 reféns. Puta que Isso, pariu. o que colocou no papel. Mas dizem que foi mais de 300. Porque um pouco mais assim, de um tempo depois desse ocorrido, né? Teve muita gente que morreu em decorrência do gás que eles haviam inalado. Que até hoje ninguém sabe qual foi esse gás. Nossa Caraca, senhora. velho. Então, não tem dessa, cara. Sequestrou, os caras vão invadir, não tem negociação, não tem Sônia Abrão na Rússia, velho. Não tem Sônia Abrão. Sônia Não tem Brovski. negociação, não tem nada, meu amigo. Lá é o modus operandi Putin. E aí aconteceu isso. Então isso foi o caso que aconteceu, né, em 2002, né, até bem antes do caso da
da Eloá, Uhum. mas, lógico, elementos diferentes, né? Foram terroristas que invadiram o teatro, mas lá não se negocia, e lá se tiver que morrer refém, vai morrer refém, mas não tem negociação, cara. Que não pode é o Estado ser humilhado, acho que na cabeça deles, né? Exatamente, exatamente. Na cabeça dos caras é isso. Ó, tem uma fotinha aí do exército entrada, russo, sei né, lá quem é, a galera entrando ali. Mas depois já tinham soltado já o gás na tubulação de ar da Exatamente, galera. então já é uma liberação da galera aí. E depois tem a foto no hospital, né? Do Putin visitando Isso, aí os sobreviventes. visitando ali né? os sobreviventes, né? Sobreviventes reféns que estavam ali se recuperando. Mas o que, como eu falei, o que acontece é que depois do que aconteceu em 2002, depois de mais ou menos um ano e pouco, teve aí mais de 100 pessoas que morreram, né? Em decorrência do gás que eles haviam inalado. Mano, que viagem, velho. Então isso foi em 2002. Teve um outro caso depois, que depois já é um caso pra gente contar em uma outra história, que foi da escola, né? Foi o massacre de Beslan, que foi em 2004. Que eram crianças, e aí só que nesse caso não foi gás, né? O serviço russo invadiu mesmo a escola atirando e mataram 150 crianças, mais ou menos. Mataram os sequestradores, mas mataram as 150. Eu lembro disso. Caraca, malandro, eu não lembro desse caso, não. Opa, Foi. tem até um monumento na cidade agora. Caralho, eu lembro disso daí. Foi em 2000. Esse já foi em 2004, né? Vou matar os boi pra acabar com os carros. Agora, eu não lembro de ter acontecido outro atentado ou sequestro depois desse de Beslan, viu? Cara, não mexa com os russos, né? Você sempre tem aquela... Cara, não mexa com isso. Não cara. tente sequestrar avião israelense da Aerol, que também dá ruim pra caralho. Entendeu? Não tente. Como é que é? Um outro da Etiópia lá, não sei se é o Ethiopian Airlines, que os malucos cortaram o pescoço dos sequestrados. Houve uma tentativa, né, de sequestro. E os caras foram decepados com o avião em voo ainda. Nossa, velho. Então, assim, tem lugar que é bom você. Bom, e nesse momento agora, né? Tudo bem, vocês vão assistir esse programa domingo, pode ser que até domingo tenhamos novidades. Mas o presidente da Turquia, né? O Erdogan. Do nada, cara, do nada, no meio do jantar. Ele tava falando com a televisão, né? Começou a passar mal, aí tiraram, voltaram no ar. Não, passei mal aqui e tal, não sei o quê. Foi internado na UTI e suspeita-se, né, de que. Envenenamento dos russos, né? Porque assim, ele tinha. Mas ele tá onde? Tá internado, tá internado na Turquia lá. A família já foi pro quarto, caralho. E. Porque ele tinha recebido. Os caras têm um histórico de envenenamento de material radioativo. Cara. Ele recebeu a visita de alguém do governo russo lá. Mano, e logo depois começou a passar mal. E aí qual que é a treta? Ele tá com aquele rolo da Turquia entrar na OTAN, um negócio assim. A Turquia já é da OTAN. O que passava pela mão dele ou não era, por exemplo, Finlândia. Pra se a Finlândia entrar, exatamente. A entrada dele. Exatamente, se aprovar a entrada. Quem tava brecando era ele, e ele falou: não, a gente concorda que eles entrem. Só que assim, a Turquia, ela tá à vésperas de uma eleição. E vai concorrer o Erdogan, e o concorrente dele é um cara pró-Rússia, né? Não. E aí, de repente, o cara passa mal, né? Então, assim... Mas os caras é mirim demais, né? Eu, na condição dele, eu não jamais encontraria. Se o cara tem cidadania russa, ele não chega a 100 km perto de mim, cara. Fala, não troca ideia com essa raça. Aqui no Vars eu já falei também daquele caso do... Acho que foi no Céu Tempão também, que eu falei alguma coisa daquele caso do cara da Inglaterra. Do cara da Inglaterra lá também, que... Foi jantar com presidente russo. O cara foi envenenado por polônio. Cara, polônio você não acha na esquina. Não vende na farmácia. Exatamente. Polônio, amigo, é resíduo de reator nuclear. Então é claro que isso daí só o Estado consegue ter acesso a esse tipo de material, né? Precisa ver o que o Erdogan tem. Se for envenenamento por algo radioativo, já era. Colocou no chazinho dele igual o cara e já era. Já era, velho. Foi o Litvinenko, né?
O Alexander também. Litvinenko, É. Alexei Mas, Litvinenko, mas, assim. mas na Inglaterra também teve outro caso também, de um outro cara russo também, que, olha, eu não lembro se o cara passou de um ônibus ou foi de um carro e ele jogou um guarda-chuva e a ponta do guarda-chuva pegou na perna do cara. Sim, Você já lembra dessa história? lembro dessa história. E o cara foi contaminado pela porra da ponta do guarda-chuva, cara. O cara morreu também. Mano. Então, a dica de hoje é essa aí, pessoal. Não mexa com os russos, tá? Não, Não Se você mexer, não chegue perto chegue deles. perto. Se não for inevitável mexer com eles, não chegue perto. O Exatamente. embaixador quer falar com você. Não tenho nada para Então, trocar não tem negociação, os caras não vão vir. Ah, mas é que então não existe diplomacia, não existe nada. Pega o atestado, mas não vá. Não vá. Exatamente. E vejo que o Putin é um cara muito legal, né? Então as pessoas que vão contra ele Quem misteriosamente entendeu, passam mal no jantar. Entendeu? Quem não entendeu. Cara, mas eu acho que ali ele pegou muito mais pesado, hein, cara? Puta, ele pegou um chefe de Estado, cara. Ah, Isso, bicho. isso é um ato de guerra. Estamos em Opa, guerra, né? Então, Isso é um ato de guerra. É. Você envenenar um chefe de um outro país é um ato de guerra e acabou. E olha como esse Putin tá louco. Se tudo isso que ele tá falando for verdade, e é o que parece, talvez o envenenamento não seja por nada radioativo, mas foi envenenado ou algo do tipo, a Turquia faz parte da OTAN. já é. Uma violação a um estado da OTAN invoca Todo mundo. o artigo X da OTAN que envolve todo mundo. Foi nessa que começou. Só queria lembrar que foi numa dessa que começou a Primeira Guerra Mundial. Sim, Que assassinaram o arquiduque Francisco Ferdinando. O cara que matou era de tal país e tal país tinha ligação com o outro. Foi o cara era um separatista sérvio. E sérvio, aí, isso. As cordas foram se puxando. Na hora que viu, o mundo tava numa guerra. É nessa que dá ruim. Envenenaram o cara na Turquia. Daí que a Turquia é OTAN. Foi um atentado OTAN. Os outros países vão ser acionados, aí a merda. Isso aí, meus amigos. Aí eu pergunto, Bom, vamos torcer para que não. Eu espero que o presidente da Rússia se recupere. Pode ser. Em guerra temos tudo. Né? Vamos torcer pra que a gente consiga fazer o O Varza Talk próximo Varza 98. Talk. Chega. Ó, com certeza já chegou na Rússia aí de que o nome do Putin foi falado nesse programa, então esperamos encontrar vocês aqui no Varza Talk 98. Não recebam ninguém de lá, pessoal, Não. por favor, não abram a porta. O cara falando isso, passiva, vaza. O Telegram também é russo, então agradeçam por não termos o Telegram também, porque vai saber, né? Vai saber. Galera, é isso aí. Finalizando aqui mais um programa, já nossa vinhetinha aqui tocando no fundo. Um abraço a todos. Demais a você pela sua audiência. Assistam aí o Linha Direta na Globo, não vai ter a mesma qualidade, mas vocês ficam aí um pouco mais informados. Queria agradecer ao Zé, melhor host desse programa. Obrigado, Jobel, obrigado. Adoro seus comentários. Aquele baixinho. Melhor bancada em todos os tempos. Eu fico comentários impertinentes do Renê. Eu fico muito chateado quando o Jobel não pode participar. Eu acho que ele é a alma desse programa aqui, o nosso tudólogo. Fazemos o possível para estar sempre aqui. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Um abraço a todos e valeu. tchau. Tchau. Aí, Renê, vai se fuder. Ô Zé, explica pra mim que rolo é esse que tá dando aí.